Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a vocês todos, abençoe abrindo o entendimento, abrindo o seu entendimento, libertando o seu entendimento, com licença. Toda vez tem que ficar desativando os comentários. Então, que Deus abençoe a sua vida, abrindo o seu entendimento, porque se você entender, se você entender a palavra de Deus, você vai arrebentar, porque você vai obedecer e você vai ser beneficiado por conta dessa obediência. Ora, o que eu quero passar para vocês neste momento? Eu não sei se você já leu o livro de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, Crônicas, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, está lá no Velho Testamento. Mas os livros dos reis de Israel e também de Judá, esses livros ensinam uma lição extraordinária para todos nós. Olha só, eu vou pegar aqui o livro de 1 Reis, capítulo 16. Capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15. E diz assim, olha só, isso tem a ver com a sua vida, hein? Com a vida de cada um de nós. Diz assim, capítulo 15, versículo 1. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Esses nomes são meio complicados, porque a gente não está acostumado a ouvi-los nos dias de hoje. Hoje se fala Manuel, João, Paulo, Pedro, etc. Mas antigamente era assim os nomes. E reinou 3 anos em Jerusalém. Quer dizer, Abias começou a reinar em Judá e 3 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca e ela era filha de Absalão. E diz o terceiro versículo, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Olha só, nesses 3 primeiros versículos, nós vemos o que é a vida de uma pessoa, o que ela faz que vai gerar um futuro, um destino bom, excelente ou um destino catastrófico. Só depende dela. Então, Abias era rei de Jerusalém, ou sobre Judá, reinava em Jerusalém. E ele reinou durante 3 anos, só 3 anos. E o nome da sua mãe, Maaca, é que ela era filha de Absalão. E aí vem o versículo 3, que diz, e andou, veja só, Abias, rei sobre Judá, andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Quer dizer, preste atenção, Abias tinha toda a autoridade sobre toda uma nação, a nação de Judá, para ser um excelente rei,
beneficiar o povo, fazer com que a sua terra prosperasse e desse condições para que o seu filho que viesse sucedê-lo fosse também um excelente rei e herdasse aquele reinado de prosperidade. Ao invés disso, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ora, quando eu leio sobre os reis de Israel, eu começo a investigar a minha própria vida. Porque, ou bem ou mal, cada um de nós é um rei. Você é uma rainha ou é um rei. Você pode não ser a rainha na sua casa. Talvez você seja uma serva na sua casa, na casa onde você trabalha. Talvez você seja uma empregada, uma serva, uma pessoa que trabalha num serviço comum. Talvez você não seja um pedreiro, você seja um servente de pedreiro. Seja lá qual for a função que você exerce nesse mundo, pedreiro, carpinteiro, servente, serviçal, seja lá o que for, quando eu entrei no trabalho público, lá no Rio de Janeiro, eu entrei e eu comecei a trabalhar como servente. Eu era servente. Abaixo de mim tinha os serviçais. Eu era servente. Eu servia cafezinho, eu fazia café e levava lá para a diretoria, eu ia comprar cigarros. Eu era servente. O meu trabalho era apenas fazer esses trabalhos de boy, de office boy. Então, cada um de nós, por mais insignificante que seja o cargo que nós exercemos aqui na terra, ainda assim nós somos reis. Se nós não reinamos sobre outros, nós temos a responsabilidade de reinarmos em nossas vidas, reinar em nossas vidas, dirigir as nossas vidas. Você entende o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo? Você está me assistindo nesse momento. Qual é o seu trabalho? Não interessa qual a função. Qualquer trabalho é digno. Qualquer trabalho honesto é digno de aceitação, é honrado diante de Deus. É honrado diante de Deus. Então, quando uma pessoa não tem autoridade nenhuma sobre nada nesse mundo, no mínimo, ela tem autoridade sobre a sua própria vida. Ela é rainha ou é rei da sua própria vida. A vida dela é dela. Só ela e somente ela pode dirigir ou nortear o seu destino. Só ela e mais ninguém. Só você pode nortear o seu destino, o destino do seu reinado, o destino da sua vida, o futuro da sua vida. Só você. Olha só, o pecado de Abias, e por isso ele reinou apenas 3 anos em Judá. O pecado dele foi que o coração dele não foi perfeito para com o Senhor Deus de Israel, como foi perfeito o coração de Davi. Olha só, por conta disso, ele teve um reinado pífio, 3 anos, e morreu. Morreu. Acabou. Aí no versículo 8, nós passamos aqui para o versículo 8, que diz que Abias dormiu com seus pais, quer dizer, morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Então vamos entrar num outro rei. Vamos ter um outro rei. O filho de Abias chamava-se Asa. E Asa começou a reinar
em Judá. E Asa reinou 41 anos em Jerusalém. 41 anos ele reinou em Jerusalém. No versículo 10, diz que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Veja só, ele não fez o que o seu pai Abias, fizera. Seu pai fez um péssimo reinado. E por conta desse péssimo reinado, ele morreu cedo, ele reinou apenas 3 anos. Mas Abias, ou melhor, Asa, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E por conta disso, ele foi um rei muito bem-sucedido e reinou 41 anos sobre Judá. E quando ele morreu, descansou em paz e o seu filho ocupou o seu lugar. Mas veja a lição que nós aprendemos na história dos reis de Israel. Quando o rei de Israel, ou o rei de Judá, eram 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Então, quando o rei de Israel, ou o rei de Judá, fazia o que era justo e certo diante dos olhos do Senhor, então o seu reinado era próspero, era abençoado, como foi o reinado de Davi. O reinado de Davi. Já o reinado de Salomão, que foi muito próspero, etc., não teve a mesma situação, porque ele se corrompeu. Ele se deixou corromper e o reinado de Israel se dividiu em 2 reinados. O reinado de Israel, que era o norte, e o reinado do sul, que era o reinado de Judá. Então, a partir do pecado de Salomão, a partir do erro de Salomão, Israel ficou dividido em 2 reinos. Mas eu estou focando, e eu quero que você entenda, que o reinado da sua vida, o reinado da minha vida, está nas minhas mãos. O reinado da sua vida está nas suas mãos. O reinado da vida de cada um de nós está nas mãos de cada um de nós. Então, nós não podemos jamais, em tempo algum, ficar culpando fulano, beltrano, cicrano por conta dos nossos fracassos, dos nossos erros. Eu não tive oportunidade, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Ninguém abriu as portas para mim, eu não tive pistolão na vida. Não, minha amiga, meu amigo, eu posso falar isso para você. Quando eu comecei a trabalhar no estado do Rio de Janeiro, na época do governador Carlos Lacerda, eu entrei como servente. E eu fui galgando, eu fui aumentando, eu fui conquistando os meus espaços. Quando eu saí, quando eu pedi demissão, eu era chefe de tesouraria. Eu estava num cargo que eu não tinha hora para entrar nem para sair e era uma vida bem melhor. Mas aquele espaço eu não conquistei na base de picaretagem, não. Eu conquistei na base da minha vida, na minha integridade. Eu era fiel, eu mantinha o meu trabalho, eu não faltava o trabalho, eu tinha licença-prêmio, eu tinha férias, eu tinha uma série de regalias por conta do meu comportamento. Porque, na realidade, eu estava reinando na minha vida, minha cabeça estava sendo reinada por mim, que já tinha sido colocada, obviamente, sob a disposição do Espírito Santo. Então, Deus abriu o meu entendimento para que eu pudesse fazer o melhor. Eu estava trabalhando para gente incrédula, eu estava trabalhando, servindo gente má. Eu ia lá comprar cigarro, eu ia comprar cachaça, eu ia comprar isso, comprar aquilo. Enfim, eu fazia o meu trabalho.
que eu era obrigado a fazer. Mas eu fazia com todas as minhas forças. Eu não enrolava, não. Eu era correto. Eu fazia o que era correto. E eu agradei a Deus com a minha correção, mesmo servindo como servente na loteria do estado do Rio de Janeiro. Ainda assim, por conta dessa atitude que eu tomei, eu não estou dizendo para você que eu sou perfeito, que eu fui perfeito. Não, eu nunca fui perfeito. Só existe um perfeito, que é Deus. Mas, se nós sabemos, conhecemos a palavra de Deus e queremos nortear, queremos ajustar a nossa vida à palavra de Deus, queremos fazer de acordo com o que fizeram os homens certos do passado, os reis que foram bem-aventurados no seu trabalho, nos seus respectivos reinados, então nós estaremos também colhendo os frutos do reinado da nossa própria vida. Então, presta bastante atenção, minha amiga, meu amigo. Você tem que moldar a sua vida segundo os bons exemplos da Sagrada Escritura. Olhe para a Sagrada Escritura. Veja os reis, os que reinaram em Israel, os que reinaram em Judá. Houve aqueles que reinaram e fizeram, a maioria dos reis fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, os seus reinados foram fracassados, foram um verdadeiro fracasso. Já os reis que foram leais, fiéis a Deus, que seguiram o exemplo do rei Davi, por isso o texto sagrado diz que Abias não fez de acordo com o coração de Davi. Ele não foi perfeito, o seu coração não foi perfeito com o Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi. Então, o seu coração, a sua mente, a sua vida é reinada só por você. É claro, é óbvio, se você entrega o seu coração, entrega a sua mente a outras pessoas que são péssimas administradoras, que são péssimos reis ou rainhas, você vai ter uma vida desgraçada, porque essas pessoas vão conduzir o seu coração aos erros também, ao erro também. Você vai sofrer as consequências. E Deus não tem nada com isso, porque Deus nos tem dado uma cabeça, uma inteligência, um intelecto, um entendimento. E a palavra dele nos ensina os erros dos nossos antepassados e os acertos daqueles que tiveram o coração segundo o coração de Deus. Então, a minha vida vai depender das minhas atitudes, como sempre foi assim, mas eu sempre monitorei a minha vida de acordo, pautei, procurei moldar a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Então, quando as pessoas dizem assim, o bispo é um espertalhão, é um sábio, mas para o mal, para isso, para aquilo, aquelas acusações todas, é tudo inveja. Porque são fracassados, são pessoas fracassadas, são pessoas cruéis, são pessoas injustas consigo mesmos, são péssimos reis e por isso colhem os frutos de suas atitudes. Mas se você for uma rainha ou um rei justo, cujo coração segue o coração de Deus, o coração de Davi, por exemplo, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua vida. Você vai ser abençoada, você vai ser abençoado. E não interessa se há olho grande, inveja, não interessa se você teve oportunidade, se não teve oportunidade, não interessa nada disso. Se você agrada a Deus, Deus vai agradar a você. Se você honra o Senhor vai honrar você. Que foi o que aconteceu comigo e tem acontecido comigo. Embora eu não mereça, eu não sou perfeito, claro, você sabe disso. E eu não escondo os meus defeitos. Eu não maquio os meus defeitos de forma nenhuma. Eu não sou hipócrita. Eu sou o que sou. E se você já me conhece, pela maneira de eu falar, você já sabe quem eu sou.
Você já conhece, você consegue ter uma ideia de quem eu sou. Então você já sabe que eu não sou perfeito. Porém, uma coisa eu sei. Eu sei obedecer. Não é sacrifício para mim obedecer a palavra de Deus. Não é sacrifício para mim se fazer o que tem que ser feito, o que é correto, o que é certo, o que é justo. Então, amiga e amigo, fica essa lição para todos vocês. Se você for uma boa rainha aos olhos de Deus, você será bem-aventurada, você será abençoado. Se você for um bom rei para consigo mesmo, você será beneficiado, você será abençoado, você será um abençoado do Senhor. Quando o Espírito Santo vem, e aí está a razão do batismo com o Espírito Santo, quando Deus nos dá o Espírito Santo, é justamente para isso, para que ele venha reinar dentro de nós, reinar no nosso entendimento e dar-nos a visão do que é certo e do que é errado, para que nós venhamos optar pelo que é certo e viver no que é certo. Ele nos dá a opção. Mesmo tendo o Espírito Santo, Deus nos dá a opção de escolher o que é certo e o que é errado. Cada um faz o que achar melhor. Claro, se a gente tem juízo, a gente vai obedecer à voz do Espírito Santo. Se a gente não tem juízo, vai sofrer as consequências como muitos ex-pastor, ex-bispo, ex-obreira, etc. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, leia o livro ou os livros de reis, de crônicas, para você ver como é que eles erraram, como é que eles falharam. A maioria dos reis, seja de Israel, seja de Judá, eles cometeram erros crassos e pagaram. E o povo pagou também, porque eles estavam reinando sobre um povo. E o que nós vemos aí no mundo inteiro são reinados cruéis, porque essas pessoas não reinam nem sobre as suas próprias vidas, não conseguem reinar de maneira justa com a sua própria vida. Então, todo mundo vai sofrer as consequências. Mas, no caso de Israel, a história do povo de Deus, o povo escolhido, poxa, a gente tem razão de sobra para manter a nossa vida no prumo. E o Espírito Santo está aí para dirigir, conduzir o nosso entendimento, para que nós venhamos fazer o que agrada a Deus e sejamos abençoados por Ele. Deus abençoe a todos. Eu sei que ficou um pouco longo, mas essas histórias, eu vou falar mais dessas histórias para vocês, para que fique bem claro e ninguém deixe de pegar o espírito da mensagem, tá bom? Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.